Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje, quarta-feira, uma quarta-feira chuvosa aqui em São Paulo, e nós estamos aqui fazendo o programa ao vivo. Toda quarta-feira, nosso programa gira em torno de um tema básico, daquele que eu chamo de um eixo. E como nós tivemos no sábado passado o Dia Internacional da Mulher, evidentemente, naturalmente, hoje nós até, obrigatoriamente, no bom sentido, teríamos que retratar aqui a temática feminina, a questão da mulher no trabalho, o aspecto da maioridade civil da mulher, que até pouco tempo atrás não tinha, desgraçadamente, e os avanços que as mulheres vêm tendo na sociedade. Eu quero registrar um fato que, a meu ver, ele é emblemático do avanço da mulher. Ontem, se não me engano, houve uma reunião no Chile para a posse de uma mulher chamada Michelle Bachelet. Gente grande, gente decente, política do nosso campo, avançada. E lá estavam 3 mulheres presidentes. Os 3 principais países da América Latina, vejam vocês, Brasil, Argentina e Chile, os 3 principais PIBs da América Latina governados por mulheres. Por que foram colocados? Não, o povo que escolheu. Então o povo tem um entendimento de que não há mais essa diferença de homem e mulher no poder. Vale o caráter da pessoa, vale os seus compromissos, valem os seus projetos. Então eu fiquei muito feliz em ver 3 mulheres, 2 inclusive ex-presas políticas, que foram barbaramente torturadas lá, representando as mulheres e representando a América Latina num evento importantíssimo. Isso expressa concretamente a evolução do mulherio, como se dizia antigamente. Até um jornal do movimento feminista chamava Mulherio. Nós vamos conversar hoje com 2 amigas aqui nossas, que são a Eunice Aires, que é professora e assessora da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo. Obrigado, Eunice, pela sua presença. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E acho muito importante essa mensagem que essa rádio leva, essa TV leva para todas as pessoas. Perfeito. E também aqui é Dalila Figueiredo, que há algum tempo eu não via. Ela preside a ASBRAD, a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude. Dalila, muitíssimo obrigado. Você se deslocou de Guarulhos até cá. Obrigado, tá? Sim, muito obrigada pela oportunidade. Eu sou parceira há muitos anos de sindicatos, da borracha, dos metalúrgicos, da Confederação também Nacional de Turismo e Hospitalidade, da UGT. O mundo sindical sempre esteve presente nas ações da nossa entidade, que completa 18 anos esse ano. Perfeito. E que tem como bandeira mesmo a defesa dos direitos da mulher, o combate a todas as formas de violência praticadas contra ela, principalmente a doméstica, o trabalho escravo, a exploração sexual, o tráfico de pessoas. Então é uma bandeira que traz muita responsabilidade, mas que é uma luta que vale a pena, é a luta das mulheres, é o avanço das mulheres em busca de uma equidade de gênero e de uma vida livre de violência. Perfeito. Sobretudo. Olha, por falar ela citou aqui a questão da violência, do trabalho escravo, etc. Para minha surpresa, eu acesso meu micro agora às 17h30 e recebo lá pela Elaine, da assessora Heloína Gazzoni do Sindicato Comercial de São Paulo, um release dizendo o seguinte: sindicato protesta contra o trabalho escravo nas Schutz. O Sindicato Comercial de São Paulo realizou nesta quarta-feira um ato em frente à loja Schutz, da rua Oscar Freire, contra o trabalho escravo. Segundo a fiscalização do Ministério do Trabalho, 17 trabalhadores peruanos foram encontrados em situação análoga à escravidão numa confecção no bairro de Cangaíba, zona leste paulistana. No local, Eunice e Dalila. Os trabalhadores eram vigiados por câmera de segurança, é aquele negócio que tinha lá em Auschwitz, né? Só falta botar no forno. Câmara de segurança, fazia jornadas exaustivas, não tinha descanso semanal e apenas saía da confecção para dormir num alojamento do outro lado da rua. A empresa pega no flagra, talvez, não estou aqui acusando ninguém, que eu não sou tribunal aqui da Santa Inquisição, não, tá? A empresa vai ao sindicato no dia 20 comparecer e dar as devidas explicações. Eu entrei no site da empresa e vi lá sandálias de R$ 450, bolsa de 690, etc. Eu não estou falando de um calçado da loja Clóvis aqui do centro, onde você paga R$ 30, certo? Estou falando de um local onde se cobra 450. Portanto, tem uma margem de lucro, trabalha com uma margem de lucro grande, tem que pagar decentemente os trabalhadores e não pode jamais
ter o descuido de contar entre seus colaboradores com pessoas que estão sendo escravizadas. E quero saber, aliás, eu vou falar até Patá, Ricardo Patá, precisamos saber quem é o dono dessa confecção lá no Cangaíba e colocá-lo à execração pública, porque ele está escravizando gente, isso é crime de lesa humanidade, é absolutamente inadmissível. Bom, feito o registro aqui, e o sermão, né? Sempre falo sermão do padre João Franzinho aqui no Câmara Aberta Sindical, é que essas coisas mexem com o fígado da gente e com o caráter. Então eu queria voltar aqui ao Câmara Aberta Sindical falando das mulheres. A Dalila já falou das BRAD, depois ela vai explicar melhor o que é essa entidade. E a Eunice, eu já quero ir direto ao assunto, Eunice, que foi um evento que aconteceu anteontem e ontem, portanto segunda e terça, promovido pela Federação dos Comerciários, que é Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida, se não me engano, a 7ª edição. E se você acompanhou, se você não acompanhou, se você já acompanhou outras vezes, e o que você acha desse tipo de iniciativa e a que ele se presta? Bom, na verdade, eu venho acompanhando esse evento das mulheres e venho percebendo, inclusive, o quanto o evento tem crescido. Ainda não é a 7ª edição. De evento grande mesmo, nós sempre trabalhamos com isso, mas de evento, mega evento, nós podemos dizer que é a nossa 4ª edição. O ano passado, por exemplo, nós tivemos 600 pessoas. Este ano, nós conseguimos juntar 1000 mulheres. Poxa vida! E foi, assim, um momento muito importante, porque essas mulheres, elas não eram somente mulheres aqui da capital, mulheres que viajaram de Votuporanga, de Presidente Prudente, de Dracena, que vieram de longe prestigiar o evento, muitas nem sequer conheciam a praia. E foi um momento muito bom, porque nós tivemos a oportunidade de tanto trabalhar em relação ao resgate da autoestima da mulher, como também nós abordamos algumas questões que falam das nossas bandeiras de luta. Você foi palestrante lá do evento? Não, não fui palestrante dessa vez, eu só apenas auxiliei no levantamento das... E na organização. Isso, no levantamento das resoluções, porque nós Certo. aprendemos o seguinte: a FEComerciários, ela vem avançando, ela não faz eventos somente para trazer o trabalhador e proporcionar a ele um momento de lazer e descontração. Ela sempre traz também para um momento de educação, para o desenvolvimento de uma campanha, para o fortalecimento da nossa luta. E nesse momento nós tiramos então 8 resoluções que representam aquilo que as mulheres comerciárias querem solicitar, que seja nossa bandeira de luta este ano e que isso chegue inclusive às mãos da presidente Lula, da presidente Dilma. Presidente Dilma. Tá aí, vocês já estão agendando, digamos, uma data para levar a presidente ou não? Vocês vão levar um documento, uma comitiva, qual que é a ideia? Não, na verdade a Lia costuma formar uma comitiva e nessa comitiva eles fazem um agendamento para que isso seja entregue a ela. Perfeito. Vou registrar 3 itens aqui apenas, porque um diz respeito diretamente que é a temática do Câmara Aberta Sindical. Deliberações. Lutar pela manutenção da lei de valorização do salário mínimo. Salário mínimo baixa, rocha os pisos salariais, ainda mais para as mulheres. Prejudica também as aposentadorias. Como a mulher é quem ganha menos, ela está na base da pirâmide salarial, se mexer na política do salário mínimo, lesa todos os brasileiros, mas lesa especialmente as trabalhadoras. 4º item, apoiar com ações efetivas o combate ao tráfico de pessoas, do qual as mulheres são maiores vítimas. Daqui a pouco a Dalila vai falar sobre esse assunto. Reafirmar o entendimento de que as mulheres e homens têm de andar lado a lado, se complementando na busca da construção de uma sociedade mais igualitária. Eu parabenizo o coletivo de mulheres pelas resoluções de extremo bom senso e pé no chão, né, que foram adotadas, e já passo para a Dalila Figueiredo. Dalila, uma vez eu conversei com um amigo meu que lutou na Legião Estrangeira. Foi legionário lá, mercenário. E ele lutou em Djibouti, que é uma enclave que tem na Somália. Eu perguntei como é que é lá. Ah, lá é o seguinte, tem isso, tem aquilo, os Tuareg. Pensei que Tuareg só era a música do Jorge Ben. Não, os Tuareg existem, são uma tribo. E disse, lá é muito comum o tráfico de escrava branca. Eu falei, como é que é isso? Ele falou, não, lá eles põem nos camelos e etc. Se em determinados locais, se uma branquinha estiver andando, os caras sequestram. Então tem sequestro de mulheres. Eu achava que era coisa só de Hollywood, de filme. Então é real e te pergunto, como é que é o tráfico de mulheres no mundo urbano hoje? Estou falando do deserto do Saara, outra realidade. Como é que é aqui? Eu queria antes parabenizar
a Eunice e todas as bravas mulheres da Fecomerciários, que são pessoas assim muitíssimo empreendedoras. Eu tenho participado dos eventos, vou com alegria. São bandeiras muito importantes. Essas decisões que são tomadas por ocasião desses eventos são resoluções que realmente são colocadas em prática. Eu já tive a oportunidade de ver isso e isso me deixa muito feliz. A Lia é minha colega de Conselho Estadual da Condição Feminina, uma pessoa extremamente sensível às questões que afetam a mulher, a discriminação de gênero, a violência contra a mulher, a falta de respeito às especificidades das mulheres encarceradas, as questões que mais impactam a mulher, a violência contra a mulher, a violência fatal. Eu vejo quanto esse coletivo é envolvido com as questões mais importantes que afetam não só o mundo do trabalho, mas a família como um todo, né? Eu quero nessa oportunidade agradecer e dizer para você que nós estamos num momento especial. E por quê? Por quê? Porque hoje a campanha da fraternidade trata exatamente do tráfico de pessoas. Eu não Por sabia. muito tempo nós quisemos encontrar uma forma de dar capilaridade ao tráfico de pessoas, para que mais pessoas pudessem compreender que o tráfico não era lenda, que o tráfico era uma realidade, que o tráfico estava ali muito próximo de você e que o tráfico não se trata só de uma questão de exploração sexual, mas existem várias formas de exploração. E nesse sentido, você podendo levar essa bandeira para os locais mais distantes, onde tem pouquíssimo capital social e humano, você consegue através de uma campanha como essa. E é interessante que, lendo esse manual, esse texto básico aqui, que tem, inclusive, a contribuição do Ministério da Justiça, tem a contribuição da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Secretaria de Direitos Humanos, você vê a desconstrução do preconceito, né? A importância de compreender os direitos das vítimas, os canais de denúncia e até o próprio folder da campanha, o cartaz da campanha, mostra o quê? As diversas formas de exploração, certo. Desde a exploração de mão de obra, do caso principalmente das mulheres bolivianas, no caso das Brade, as Brade têm essa expertise no sentido de poder compreender a situação das bolivianas resgatadas do trabalho escravo e da problemática gerada a partir desse resgate, da questão da guarda dos filhos, da violência doméstica que ela sofre também, da regularização migratória, todo um contexto que envolve essa pessoa. E falando da questão das confecções clandestinas, é importante destacar nessa oportunidade o trabalho que vem sendo feito por duas instituições extremamente importantes, que é o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego. Aliás, deixa eu fazer aqui, o Ministério Público do Trabalho eu não acompanho, deixa eu fazer um elogio aqui, a gente às vezes só critica. Eu muitas vezes já critiquei o Luiz Antônio de Medeiros, sindicalista. Já batemos de frente em várias ocasiões, eu sempre me dei bem com ele, mas às vezes a vida nos coloca em lados opostos. Eu quero registrar aqui que ele tem sido um excelente superintendente do trabalho do Estado de São Paulo. Eu estava na posse e perguntei lá com o microfone, e aí, Medeiros, qual vai ser o Ministério do Trabalho daqui para frente? O Ministério do Trabalho vai para as ruas. E de fato está fazendo. Então, louvemos primeiro a coerência, né, o que ele está fazendo, aquilo que prometeu e está fazendo bem feito. Exatamente. E do Ministério Público eu já não conheço, não posso falar. A questão, veja que nós, em Guarulhos, nós tivemos recentemente, através do sindicato, da ação de um sindicato, eles conseguiram identificar uma situação de exploração de mão de obra, de tráfico para fins de exploração de mão de obra, na construção do terceiro terminal. Foram 111 trabalhadores resgatados de uma grande construtora, de uma grande empreiteira, que gerou uma grande penalidade. Tá. Então, você veja que o sindicato denunciou uma situação de exploração de trabalho escravo
no Aeroporto Internacional de Guarulhos... A 20 quilômetros daqui a nós Não, estamos. A detalhe, 25 quilômetros daqui a nós nós estamos. da Asbrad trabalhamos 10 anos no aeroporto construindo o primeiro posto humanizado de atendimento aos migrantes, que hoje é uma política pública do município de Guarulhos. Não sabia. Mas foi uma Parabéns. construção da nossa entidade, que inclusive construiu uma metodologia específica. Quer dizer, ao lado estavam o quê? Explorando mão de obra. Quer dizer, nós estamos diante de uma situação que a exploração da mão de obra é possível se identificar só falando do estado de São Paulo, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em quase todos os estados. Sim. Trabalhei no entorno das grandes hidrelétricas como Giral, Santo Antônio, Belo Monte, e vi a vulnerabilidade das comunidades indígenas, ribeirinhas, para o tráfico, para a exploração sexual na fronteira. Então, qual é o preço desse desenvolvimento, né? O que é... Como que nós vamos poder reparar esses danos assim enormes causados não só na questão ambiental, mas sobretudo na vida dessas pessoas? Perfeito. Professor Eunice, daqui a pouco a Dalila volta e fala. Assim, evidentemente que o assunto exploração sexual, violência contra a mulher, tráfico de pessoas, especialmente de mulheres, isso é assunto clamoroso que impacta a todos nós. E às vezes a gente fala e esquece dos avanços que nós tivemos, né? Sim. Por exemplo, vou citar 2 avanços recentes, queria até que você depois elencasse outros. A Lei Maria da Penha. Sim, a Lei Maria da Penha é uma lei abençoada, porque o canalha batia na mulher, espancava e ficava por isso mesmo. Agora é cana, não tem conversa. Segundo, a maioridade civil da mulher perante o Código Civil. E nas convenções coletivas, é um assunto até que você pode falar, eu tenho visto muito os sindicatos, por exemplo, tentando ampliar a licença maternidade de 120 para 180 dias, buscando garantias de proteção ao trabalho feminino, cláusulas que tentam impedir a disparidade salarial. Então, eu queria ouvir você sobre essas questões, se você também avalia que há avanços. Sim, dentro dos avanços, um que eu acho importante até comentar, porque você disse que não conhecia muito bem o trabalho do Ministério Público. Nós temos uma parceria já há bastante tempo com o Ministério Público, então ano passado nós já nos antecipamos também nessa questão de falar da exploração sexual da mulher, inclusive participamos de campanha junto com o Ministério Público, denunciando, colocando cartazes em São Paulo todo, dizendo que exploração sexual é crime, que isso dá cadeia. Então nós participamos de um alerta com o Ministério Público, graças a uma parceria que nós temos nisso. Também fizemos um grande trabalho em registro em 14 municípios, visando a erradicação do trabalho infantil e o combate à violência sexual e também a violência que se pratica contra meninas naquela região. Santo Deus. Porque há uma exploração sexual muito grande, é uma rota de caminhões que transita por ali, por aquela região. E a gente já começou a fazer um trabalho lá o ano passado, e junto com a proposta de erradicação do trabalho infantil, nós abordamos também essa questão da sexualidade. Com relação aos avanços, estamos sim buscando muitos avanços. Essa questão da possibilidade de negociar hoje são questões que a gente reivindica, a gente tenta colocar nas negociações coletivas, que você deve saber, não são fáceis. Hoje o setor patronal é muito restrito em relação àquilo que eles realmente devem conceder ou não. E uma das nossas grandes lutas é realmente ampliar a licença maternidade, promover principalmente a igualdade de salários, porque nós ainda percebemos uma disparidade no salário entre o homem e a mulher que praticam as mesmas atividades dentro do ambiente de trabalho. Uma outra questão também bastante importante para nós e que a gente vem trazendo para as mulheres, por exemplo, em relação à delegacia feminina, em relação a combater
a violência doméstica. Nós também, chamada Delegacia da Mulher, né? Delegacia da Mulher. O ano passado nós também nos antecipamos, inclusive tivemos a felicidade de ter a doutora Dalila conosco por 2 vezes, uma falando sobre o tráfico de mulheres, a outra falando sobre o funcionamento das delegacias de mulheres e como poderia ser feita uma denúncia. Isso foi um trabalho assim, muito bem feito, que a gente percebeu que houve uma excelente repercussão. E você havia comentado também em relação Da Lei da Maria da Penha e do Código Civil. Código Civil. Que a mulher é considerada inepta, né? Hoje nós não podemos nem pensar numa história dessa. Nós somos 53% da população mundial. Eu estive também em Assis, no dia 8, onde nós tivemos uma palestra para 400 mulheres. E uma das coisas que nós tocamos foi essa questão, o quanto a mulher é essencial hoje, todos os avanços que a mulher vem conseguindo na sociedade, os postos de trabalho que vem sendo ocupados e, principalmente, a importância da mulher atuar na política, porque nós mostramos por A mais B que todos os países que se levantam de suas crises, que realmente conseguem avanços, são aqueles que têm mais mulheres em quadros de dirigentes de empresas, de dirigentes na política partidária, de dirigentes na política sindical, ou seja, a mulher ela realmente tem feito a diferença e essa questão da maioridade civil da mulher, ela é bastante importante, porque nós não podemos deixar de discutir e deixar de tomar todas essas ações, de tomar atitudes até para conscientizar e para verificar tudo isso. Perfeito. E na categoria do comércio, os comerciários que você atua, um grande número de mulheres, né? Antigamente, quando era moleque em loja de sapatos, só trabalhava homem, né? Até a mulher ia lá, era homem que atendia, que até criava um constrangimento. E hoje, você vai nos shoppings, né? Muitas jovens, Sim. Mesmo loja de rua, muitas mulheres, muitas moças, né? Olha, eu diria que hoje nós estamos beirando aí uns 70% de mulheres no comércio. E com um detalhe bastante importante, agora tendo a profissão regulamentada, há uma tendência também de mudança em todo esse perfil. Não apenas, não pensando que haja um aumento de homens, porque para aumentar a quantidade de homens, nós também precisamos parar com que haja a diminuição da quantidade de mulheres, né? Isso naturalmente vai acontecer. Porém, o que nós percebemos é o seguinte, a mulher, ela tem avançado, ela tem realmente ocupado postos de trabalho, ela vem conseguindo um lugar merecido, por competência, por esforço, e tendo a regulamentação da categoria, nós vamos ter mais mulheres naturalmente optando por ser comerciária. Aliás, eu queria falar da regulamentação aqui, até um assunto que nós, durante toda a luta para regulamentar, a gente repercutiu aqui, deu o devido suporte dentro das nossas modestíssimas possibilidades, e depois nós também comemoramos, como todos, que 12 milhões de brasileiros passaram a ter uma profissão regulamentada. Uma das profissões mais antigas, sem nada de pejorativo, né, antigas do mundo, que o comércio é tão velho quanto a humanidade, e essa profissão não era regulamentada. Foi regulamentada em março passado pela nossa presidente, não foi? Sim, Dilma. Era o projeto do PAIND, quem que é o autor? Eu não me lembro agora, que é o autor do projeto de lei. Sei que tramitou, e a Dilma bateu lá a chancela de regulamentação. Então, a regulamentação, ela resolve tudo? Não resolve? Em princípio, não resolve nada, mas ela cria condições para que as coisas possam evoluir e se atinjam patamares cada vez melhores no emprego, no salário, nas condições de trabalho, etc. Sim, isso principalmente numa uniformidade de um piso nacional, que é uma luta que será travada, a uniformidade da questão da carga horária de trabalho. Perfeito. Uma outra coisa também é dos próprios direitos. Então, de repente, nós temos mais força agora para dizer, olha, queremos que não mais tenhamos aí, queremos 180 dias, então podemos mudar, realmente buscar as mudanças que favorecem a mulher. Tá. Beleza. Olha, aqui agora nós vamos começar, 16h24, o telespectador vai falar no Câmera Aberta. Aliás, a gente tem uma sessão aqui chamada Na Linha, ninguém chamou, toca, a vida segue. Vamos para frente que atrás vem gente. Tem aqui a primeira participação do Nildo. Nildo, daqui a pouco eu falo aqui da sua manifestação. Mas eu quero registrar que é uma pergunta que ficou num dos programas antigos e uma pessoa de nome Joaquim está me cobrando aqui. O Ramalho, que é dirigente da Constituição Civil, esteve aqui. O Ramalho, ele é deputado pelo PSDB.
Aí diz aqui, o Joaquim do Centro, lamentável que o deputado estadual Paulista Ramalho da Constituição não saiba, conforme ele se manifestou no programa, que as FATECs e ETECs, que são escolas técnicas de tecnologia de São Paulo, pertencem ao governo do Estado de São Paulo, pertencem ao povo paulista, portanto, e que estão em greve há 24 dias. E o referido sindicalista, deputado estadual, ele está dizendo que o Ramalho não se manifestou. Então eu marquei aqui, Tatiane, que é a minha secretária lá, escanear e passar para o Ramalho em seu gabinete. Aí passa lá para o Ramalho, viu, Joaquim? Espero que ele nos responda aqui está feita a nossa parte. O Ramalho, pelo que conheço dele, responderá. O Nildo Nogueira, do bairro do Limão, comenta o seguinte: parabéns pela composição da mesa, as duas mulheres são brilhantes e conhecedoras do assunto abordado no programa. E diz o Nildo, os trabalhadores do Bom Retiro, principalmente as mulheres, aqui diz que são 90%. E diz aqui dos patrões que são coreanos, acho que 90% na verdade são coreanos. Eles querem fazer a sua própria legislação. Não, aqui já tem a CLT e tem a convenção coletiva, né? Tenho recebido inúmeras reclamações de trabalho escravo, da população. A fiscalização não aparece nunca. Eu tenho feito um trabalho árduo para mudar esse quadro e colher depoimento para inverter esse quadro. Toda mulher, assim como as comerciárias, precisam ser respeitadas. O Nildo é dirigente dos sindicatos comerciários de São Paulo. Um abraço ao Nildo, fica aqui o seu registro. E, em havendo denúncia, passe que a gente repercute aqui no Câmara Aberta Sindical. O SEM é o Disque de Direitos Humanos, que recebe denúncia de trabalho escravo. Como é que faz? Disque 100, Disque de Direitos Humanos, você pode denunciar o trabalho escravo. Obviamente, você tem que ter o endereço correto, com informações corretas, e aí vai a fiscalização para investigar. Nesse movimento nacional que nós estamos, que fazemos parte, tanto FEComerciários, Asbrad, enfim, tantas, divulgar os canais de denúncia é muito importante. Por exemplo, o SEM recebe denúncias da exploração sexual, do tráfico de crianças e adolescentes, do abuso sexual, do trabalho escravo, sim, da violência contra o idoso. O Disque 180 recebe as denúncias do tráfico de mulheres e da violência contra a mulher. Aqui sim temos uma ferramenta impressionante e importante, porque temos números internacionais para denunciar o tráfico de pessoas também. Isso é muito importante. Quando se fala em Lei Maria da Penha, hoje todo mundo tem que meter a colher, sim. Sim. Se você souber ouvir, se você tiver conhecimento, você disca numa delegacia da mulher, uma delegacia próxima, ou você disque no 180. Se você desconfiar de um problema relacionado ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, mulheres adultas, lembrando que existe uma grande diferença entre prostituição autônoma e prostituição forçada. Porque a prostituição no Brasil não é crime, mas a exploração da prostituição é. E lembrar que tráfico significa deslocar a pessoa do seu lugar para um outro lugar. Por exemplo, de Guarulhos para o município de São Paulo, de Guarulhos para o estado do Pará, ou de Guarulhos para outro país. Ou então, bolivianas, peruanas, paraguaias, aliciadas que vêm para o Brasil para ter a mão de obra explorada. Então, nós temos 2 canais de denúncia importantes, que é o Disque 100 e o Disque 180, e aproveitar que essa oportunidade de poder falar isso para tantas pessoas que estão nos assistindo, que podem divulgar esses números que são muito importantes. Perfeito. Dalila, muito obrigado. Nós temos uma sessão chamada Na Linha, que um dirigente sindical que não pode vir ao estúdio nos telefona e nós conversamos com ele. Vamos ao Na Linha com o Adilson Araújo, presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Adilson Araújo, baiano, bancário, presidente da CTB. Adilson, muitíssimo obrigado pela sua participação. Desculpe a correria, mas esta sessão ela é rápida. Eu queria saudar por um artigo que você tem publicado em defesa do salário mínimo. Parabéns, é uma conquista importante. E queria que você nos contasse como é que estão os preparativos para a 8ª Marcha da Classe Trabalhadora em defesa da pauta trabalhista e do desenvolvimento dia 9 de abril. Bom, de forma unitária, o nosso entendimento é que as sindicais
precisam ganhar as ruas. Dessa forma, ao reunir as centrais sindicais, nós construímos esse entendimento pró-realização de uma grande marcha no dia 9 de abril. Está muito claro que, diante da disputa política nacional, torna-se imperativo o clamor das ruas, sobretudo levantando as bandeiras do desenvolvimento nacional com valorização do trabalho, na qual, na sua centralidade, ganha ênfase a defesa da continuidade da manutenção da política de valorização do salário mínimo. Perfeito. De forma emblemática, deu sustentação ao curso de desenvolvimento que o país se encontra. Perfeito. Adilson, no dia 9 haverá ato apenas em São Paulo, da Sé à Avenida Paulista, ou vocês estão programando as centrais atos pelo país inteiro? Qual que é a forma da manifestação? Olha, a Marcha da Classe Trabalhadora, ela está convocada em todo o país. Portanto, desde o dia 8 de março até o dia 8 de abril, que vão acontecer, já aconteceram e continuarão acontecendo várias manifestações. Ainda no próximo sábado será a manifestação do Estado de Minas Gerais. Certo. Isso tudo conclamando para o grande ato no dia 9, da qual a nossa expectativa é reunir mais de 50 mil trabalhadores aqui na Grande São Paulo. Perfeito. Adilson, muitíssimo obrigado. Se alguém quiser entrar em contato com a CTB, o site qual que é? www.ctb.org.br. Muitíssimo obrigado, um abraço a todos da CTB e que tenhamos todos um grande ato no dia 9 para valorizar a pauta trabalhista, porque se a nossa pauta não for para as ruas, prevalece a pauta dos banqueiros, a pauta do capital internacional, que não é a pauta que interessa ao povo brasileiro. Temos um intervalo, é isso? Então nós temos um intervalo, a gente volta daqui a pouco conversando com a Dalila Figueiredo, presidente da ASBRAD, Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, e a Eunice Aires, professora e assessora da Federação dos Comerciantes do Estado de São Paulo. Daqui a pouquinho voltamos com a Câmara Aberta Sindical, ok? O senador Paulo Paim foi um dos palestrantes do Seminário Nacional do Sistema Confederativo, promovido pelo Fórum Sindical dos Trabalhadores, dia 25 de fevereiro, em Brasília. Ele reafirmou o compromisso com a pauta dos trabalhadores. Mostrou a força dos trabalhadores e a pressão que eles podem fazer junto ao Congresso para que questões importantes como o fim do fator, o Instituto da Desaposentadoria, a questão das 40 horas, combater as terceirizações, sejam sucesso no dia a dia do debate interno no Parlamento. O que nós queremos é garantir qualidade de vida para os trabalhadores, uma aposentadoria decente com reajustes reais para todos e sem esse famigerado fator que corta pela metade o salário de todo trabalhador do regime geral quando vai se aposentar. Olá, companheiros. Quero aproveitar aqui para mandar uma mensagem a todos os trabalhadores da segurança pública no Brasil. A nova central tem nas suas trincheiras vários sindicatos de policiais. E queremos aproveitar o ensejo, inclusive, para prestar solidariedade à Associação dos Policiais Militares de São Paulo, que está com outdoor aqui, botando na rua as suas reivindicações. Que nós estamos aí, sistema prisional em greve, os trabalhadores reivindicando melhores condições de vida e de salário, a Polícia Federal fez 3 dias de greve e a PM está aí nessa batalha agora para melhorar suas condições de vida e de salário e de segurança. Então nós estamos na luta aqui, a Nova Central é solidário à luta dos PM e particularmente a luta pela desmilitarização. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. Para comemorar o Dia Internacional da Mulher,
A FEComerciários reuniu em Praia Grande aproximadamente 1.000 comerciárias dias 10 e 11 de março, no 4º evento Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida. Foi um recorde de inscrições nos eventos promovidos pela FEComerciários. A abertura oficial ocorreu na noite de segunda-feira, dia 10. E contou com as presenças do presidente Mota, idealizador do evento, do presidente da UGT e dos 5 comerciários de São Paulo, Ricardo Patá, do assessor de esportes da Federação, César Maluco, e da eterna garota de Ipanema, Elô Pinheiro. A coordenadora do evento, mais uma vez, foi Maria Augusta dos Santos Marques, a Lia. Mota encerrou os pronunciamentos da noite, enaltecendo com veemência a participação das mulheres em todos os segmentos de nossa sociedade. Em seguida, foi oferecido um coquetel. Na terça-feira, 4 palestras prenderam a atenção das participantes. A primeira foi com a psicóloga Elaine Curiacos, que escolheu o tema Mulher Contemporânea em Busca da Felicidade. A segunda palestrante foi a presidente do PTB Mulher, Marlene Campos Machado, que falou sobre mulher como liderança política. A terceira a usar a tribuna foi a coordenadora do Grupo de Apoios às Mulheres com Câncer de Mama, Toque de Amor à Vida, Roseli Correia Leite de Andrade, com o tema Cuide-se, a importância da detecção precoce do câncer de mama. Encerrando o ciclo de palestras, a psicóloga e psicoterapeuta especialista em neurolinguística, doutora Valquíria Coelho e Gilberto Cury, presidente da Associação de Programação Neurolinguística. O tema abordado foi Viva Bem com Equilíbrio e Autoestima. Mulher Valorizada, Comerciária Fortalecida. Com certeza vai ficar marcado para sempre na vida das mulheres comerciárias que lá estiveram. Eu sempre digo lá na agência sindical onde eu trabalho, comunicação é agilidade. É. Então, saúdo os que tiveram tempo, né, se empenharam em já colocar no ar um evento que acabou de ocorrer ontem à noite. Então, isso é agilidade. Comunicação é isso. É. E sobre câncer da mama, jornalista dá palpite em tudo, jornalista é metido a saber de tudo. Acontece que eu, por causa de encrencas da vida, tenho muito contato com o médico oncologista. E o doutor Ricardo Antunes, que é meu médico, ele é especializado em câncer da mama. E ele me falou algo que me surpreendeu. Ele disse, a incidência de câncer da mama não é só mulher acima de 40. Pega também jovens, sim, garotas. Então é preciso fazer o exame com bastante regularidade e com a devida precocidade para que as pessoas não sejam pegas com a doença já evoluída. Aí fica difícil, que é um câncer agressivo. Então jovens também, naquele exame ginecológico, sugiro aqui, quem sou eu, né? Mas que façam também esse tipo de mamografia e outros exames afins, porque isso evita grande dor de cabeça no futuro. Comenta que, vamos aqui aos telespectadores do Câmara Aberta Sindical. O Jurandir, do Jardim São Paulo, diz o seguinte, o número de mulheres no mercado de trabalho não é pequeno. DIEESE mostra a redução na taxa de desemprego feminino para 11,7% no ano passado. O que tem melhorado para essas profissionais, além da presença em quase todas as áreas de trabalho? O que tem melhorado, Eunice? Olha, o que salário, bom, melhorou o emprego, né? Melhorou o índice de emprego, porque em termos de salário nós continuamos com salários arrochados. É uma luta muito grande para você fechar as negociações e o salário é uma questão nacional. Nós não podemos nem dizer que seja uma questão de uma única categoria. Sim. Mas nós precisamos, por exemplo, no caso da comerciária, que haja respeito à jornada de trabalho da comerciária, do comerciário em si. A jornada de trabalho é muito alta, há um desrespeito, principalmente com o trabalho aos domingos. O direito de ter o banquinho. Você sabia que na legislação, toda loja precisa ter um banquinho e o trabalhador tem o direito de se sentar nesse banquinho por pelo menos 15 minutos. Não sabia. Eu não sabia. Pois é, as lojas, nós estamos assim dentro da área de saúde, abrindo um espaço para fiscalizar bastante, orientando também todos os dirigentes e todas as pessoas que frequentam o sindicato, para verificar, para denunciar se tem o banquinho, porque é um direito do trabalhador.
passa muitas horas de pé, acaba tendo problemas com varizes, acaba tendo problemas de coluna. Tudo isso a gente tem percebido que não melhora. Os shoppings constroem são verdadeiros projetos arquitetônicos e não destinam um espaço para que o trabalhador se sente dignamente no horário de almoço, possa esquentar a sua marmita, não sendo obrigado a comer a refeição que é vendida, mesmo que, por mais qualidade que tenha, você quer modificar, você quer, muitas vezes, comer um alimento que foi produzido por você, que você sabe da qualidade. Então, você vê os shoppings sendo construídos sem ter um lugar para que a pessoa passe a sua 1 hora de almoço descansando, que ela possa se sentar, que ela possa se alimentar e que ela possa conversar com seus colegas. Então, a gente percebe que ainda há muito desrespeito àquilo que o trabalhador precisa ter como direito. Perfeito. Há muitas perguntas aqui. Eu quero... Esther da Moca pergunta, Dalila, como evitar o tráfico de mulheres se algumas, mesmo sabendo dos riscos, aceitam ir para o exterior? É muito importante entender que o consentimento de uma pessoa é irrelevante no que diz respeito ao tráfico de pessoas, porque quem é que consente ser traficada? Quem é que consente ser obrigada a manter 9, 10 relações sexuais por dia? Quem é que consente ser aterrorizada, ser obrigada a beber, muitas inclusive a consumir drogas? Então é importante compreender que o Protocolo de Palermo, que é a Convenção Internacional, e o Brasil ratificou essa convenção, e a partir daí veio a política nacional, e hoje o Brasil já está no 2º plano nacional. Nós precisamos compreender que esse consentimento é um consentimento relevante, viciado. Nós precisamos entender, primeiro, inicialmente, o que é o tráfico de pessoas e como as pessoas caem nessa armadilha. A pergunta que ela fez é importante. Como evitar? Vamos supor, eu tenho uma proposta na internet e eu não conheço exatamente que proposta é essa. Eu estou sendo convidada para ir para o exterior para trabalhar como uma recepcionista. Eu tenho que me informar melhor. Eu tenho que procurar ministérios, secretarias. São Paulo tem um núcleo estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas que está ali no pátio do colégio, que vai dar todas as informações. Recentemente, uma mãe me procurou que a filha estava sendo convidada para ir para trabalhar num hotel na Ásia, mas que ela estava preocupada porque estavam pedindo fotos dela de perfil, depois de corpo inteiro. Eu falei, isso é muito preocupante, senhora. Nós temos que nos subsidiar de informações com relação e sempre desconfiar. Existem instituições que são capacitadas e qualificadas para você orientar as pessoas, para que pessoas não caiam nessa armadilha. São Paulo tem o núcleo estadual, mas você disca no 180 se for mulher adulta e disca no 100 se for criança e adolescente. Isso é muito importante. Perfeito. Eunice, acho que nós poderíamos até assumir um compromisso entre nós aqui, da gente divulgar esses números no site das entidades. O que você acha? Sim, Da federação, dos 68 sindicatos filiados, lá na agência sindical, Metalúrgica de Guarulhos, STAP lá de Guarulhos, a gente podia divulgar esses números. Vamos nos organizar para fazer. Eu confesso. Nós temos a campanha do Cartão Vermelho, onde nós já divulgamos os números. Então, de certa forma, nas campanhas que fazemos, já divulgamos, mas nós não criamos um espaço totalmente voltado a isso. Vamos massificar, porque o que nós percebemos é a falta de informação das pessoas. Exatamente. Então, as pessoas elas ficam felizes porque recebem uma proposta, muitas vezes com um salário que elas sabem que não vão conseguir aqui no país, só que elas não se perguntam quem é a organização que está convidando para esse trabalho, se elas têm realmente a formação necessária para isso, elas não vão buscar informações, como disse a doutora Dalila, para verificar a idoneidade da empresa e a veracidade da vaga para o qual vão. Então, as pessoas, de certa forma, se deixam iludir. Exatamente. Perfeito. Olha, nós temos uma reportagem, uma externa, mas antes de chamar a externa, eu quero fazer aqui um comentário. Amanhã é dia 13 de março de 2014. Amanhã fará meio século do comício da Central do Brasil, quando o grande brasileiro, grande patriota, grande presidente da República, João Goulart, esteve lá, junto com o movimento de causa, os trabalhadores e o povo, os setores populares, para anunciar a chamada reforma de base. O que era a reforma de base? Reforma agrária, reforma urbana, reforma
bancária, reforma tributária e alteração na lei de remessas de lucro. Por causa disso, ele foi derrubado, já vinham ciscando e fazendo tentativas de golpe, mas isso precipitou o golpe de 1º de abril de 64, desfechado pelos militares, apoiado pela elite civil e bancado pelos Estados Unidos. Então amanhã, no Rio de Janeiro, vai acontecer este ato aqui. Eu gostaria muito que que atos parecidos acontecessem também aqui em São Paulo. 50 anos do comício da Central, o Brasil que perdemos com o golpe de 64. Mesa de abertura, Vadir Damoso, Maria Tereza Goulart, João Vicente Goulart, Denise Goulart, Ricardo Vieira, Maria do Rosário, a ministra, Pedro Fernandes, e aí muita gente boa. O Valdir Pires, grande brasileiro, extraordinário democrata, Valdir Pires, Marcelo Cerqueira, que foi advogado de preso político, e tantos outros aqui brasileiros decentes que estarão lá debatendo. E às 17 horas irão até a Central do Brasil para rememorar aquele evento. Nós aqui estamos divulgando, e na agência sindical nós estamos colocando na manchete do site. E eu, na linha de registro dos 50 anos, nem lamentar e nem festejar, que não é o caso, mas de resgatar a história, eu quero anunciar, porque eu acabei de ter a confirmação da Verônica Fialho hoje à tarde, que no dia 9 de abril o João Vicente Goulart estará aqui nesta mesa, ao vivo, falando da sua vida, da sua experiência. Ele que foi jovem, garoto, ainda teve que ir para o exílio, é uma pessoa de quem eu gosto muito e tem importantes contribuições a dar aqui à democracia e ao debate sobre aquele período que teve um corte na história brasileira. A gente vinha num processo de evolução, aí perdemos muito, o Brasil atrasou demais com o golpe, com toda as perseguições, invasão de universidade, prisões de pessoas, ninguém merece. Então o João Vicente vai estar aqui falando sobre esse assunto. Eu terei a honra aqui de entrevistar esse grande brasileiro que é o João Vicente Goulart. Não é só porque é filho do Jango, não é porque é gente boa, é sujeito politizado, é do nosso lado, tem posições historicamente conhecidas e reconhecidas. Eu peço licença à professora Eunice e à Dalila Figueiredo para a gente fazer a reportagem e daqui a pouco voltamos com a câmera aberta sindical, ok? Manifestação hoje, manifestação pacífica. Num clima de grande unidade, a diretoria do Sindicato dos Hoteleiros de São Paulo, eleita em dezembro do ano passado, tomou posse no último dia 27 de fevereiro, numa cerimônia que reuniu trabalhadores da categoria, lideranças sindicais e personalidades políticas. O presidente reeleito, Francisco Calazans, destacou a responsabilidade da nova diretoria no avanço das conquistas trabalhistas. Somos vitoriosos, orgulhosos, mas sem vaidade. Vamos procurar corresponder ao que a categoria depositou em nosso favor, um sufrágio significativo, que aumenta, sim, a responsabilidade. As lideranças destacaram o papel do Sintoresp para o fortalecimento do movimento sindical. O Sintoresp, quando se diz que é a trincheira e a casa do trabalhador, eu acho que com essas duas palavras, eu acho que resume o sentido do Sintoresp. Vocês são um espelho para o resto do Brasil. O ser importante de ser o grande, o ser importante de ser o maior, traz sobre as nossas costas a responsabilidade de dar bons exemplos, a responsabilidade de boas conquistas. A continuação de um mandato no qual você possa atingir aqueles objetivos que não foram possíveis atingir neste mandato. Nós não temos nenhuma dúvida de que a escolha dos seus pares vai, na verdade, mostrar que o sindicato é mais forte do que muitos pensam. Então, o Sintoresp, o companheiro Calazans, junto com sua diretoria, sempre foram um exemplo no Estado de São Paulo e no Brasil, de democracia, de honestidade, de luta, de companheirismo em defesa da classe trabalhadora em hotéis, restaurantes e bares
não só no estado de São Paulo, mas como em todo o Brasil. Eu não tenho dúvida, meus amigos e minhas amigas, que essa grande liderança que é um exemplo para todos nós, um exemplo a ser seguido por todos nós, continuará com toda a sua equipe, com essa equipe que ele montou, com essa equipe que ele vem liderando, na frente desse grande sindicato, que é o Sintoresp, trabalhando, como sempre, na defesa dos trabalhadores, das pessoas mais simples. É manifestação hoje, manifestação pacífica, obviamente. Muito bem, voltamos com Câmara Aberta Sindical, programa que debate o mundo do trabalho, ao vivo, nesta quarta-feira em São Paulo, com a professora Eunice Aires, professora e assessora da Federação dos Comerciários, a quem agradecemos mais uma vez, a Dalila Figueiredo, que é presidente da ASBRAD, Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude. Daqui a pouquinho ela vai explicar para a gente melhor o que é a ASBRAD. Eu quero mostrar um jornal dos sindicatos metalúrgicos de Guarulhos e região, o Jornal Sindical. Sindicato já garante PLR para 90% da nossa base. É quase um 14º salário, diz nosso presidente Pereira. Paulinho reafirma compromisso de luta, uma visita do Paulinho ao sindicato. Golpe, que atrasou o Brasil, completa 50 anos. É uma matéria nas páginas centrais, falando a respeito do assunto, até porque Brigada Lila, aquele sindicato, na rua Harrison Simonsin 202, sofreu intervenção, a ditadura foi cassada, procurando aquela pressão toda, e as pessoas tiveram suas vidas desorganizadas por causa desse comportamento troglodita típico de todos os ditadores e de seus ajudantes. Às vezes o auxiliar do assessor, do ajudante, é pior do que o ditador que tem o poder, a caneta e o poder de fato. Esse quer ser mais realista que o rei. Mas nós registramos aqui e tem uma matéria, bela matéria nas páginas centrais que os metalúrgicos poderão ler. Dalila Figueiredo, eu sempre falo mal de ONG, eu não gosto de ONG, tá? Sim. Mas as ONGs e ONGs, ao joio e ao trigo. Eu não gosto dessas entidades que o Departamento de Estado americano fica botando dinheiro aí para disfarçar a ingerência nas nações. Mas a ASBRAD não é nada disso. O que é a Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude? Quem compõe essa entidade e que tipo de serviços ela presta? E como é que eu posso acessar, me socorrer de seus préstimos? Sim, a ASBRAD vai completar 18 anos esse ano. Ela foi fundada por um grupo de mulheres que procurou, no Brasil, experiências exitosas no enfrentamento da violência contra a mulher, a violência sexual, a violência doméstica, contra a criança, contra o adolescente. Então, nós vimos em Porto Alegre uma experiência bem interessante, vimos em São Paulo a Pró-Mulher, que tinha um trabalho magnífico, e nos inspiramos nesse trabalho. Por algum tempo, a ASBRAD trabalhou somente com advogadas e assistentes sociais voluntárias. E depois, o primeiro convênio nosso foi com a Procuradoria de Assistência Judiciária do Estado e mais tarde com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. O que é mais interessante do ponto de vista do que a ASBRAD faz hoje é que, talvez pela sua localização muito próxima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, nós fomos, aos poucos, nos apropriando das questões complexas ligadas à migração, às questões migratórias. Certo. E quando se fala em migração, se fala em tráfico de pessoas. Toda vítima de tráfico é um migrante, mas nem todo migrante é vítima de tráfico. Então, esse estudo profundo que a ASBRAD fez sobre migrações, sobre violações dos direitos humanos, sobre as graves violações praticadas contra a pessoa humana por uma pessoa, por uma organização criminosa, nos legitimou como uma entidade de referência, não só no Brasil. Correto. Tanto é que o trabalho que nós fizemos no Aeroporto Internacional de Guarulhos é considerado uma boa prática, está no site do Ministério da Justiça. A questão mais importante que tem que ser destacada aqui é que não é fácil conduzir uma organização não governamental num mar de tantas denúncias, né? Porque, infelizmente, a gente se depara com as pessoas colocando todas as ONGs no mesmo balaio, né? Certo. Então, quando que uma ONG
ela se fortalece, ela se apresenta como uma necessidade, quando há uma lacuna do Estado. Sim. No caso da Asbrad, nós começamos a atuar enfrentando a violência doméstica contra a mulher, não havia nenhum serviço dessa natureza. Entendi. De proteção, de defesa, de prevenção. No caso do tráfico de mulheres, de crianças e adolescentes, não havia nenhum trabalho dessa natureza e nós começamos a atuar firmemente no trabalho escravo. Então, a história da Asbrad é de assistência interdisciplinar para todas as violações de direitos praticadas, principalmente contra as mulheres, contra as crianças, contra os adolescentes, com atenção especial ao tráfico de mulheres e à violência doméstica. Agora, é muito importante ressaltar que nos últimos anos nós estamos vendo a importância da gente ter um recorte geracional no que diz respeito à violência contra o idoso, que é muito forte, muito grande o número de denúncias contra, principalmente a mulher idosa. Olha, eu não sabia. Isso é extremamente grave e isso tem levado a nossa entidade a estudar alternativas de prevenção. Muitíssimo obrigado, Dalila. Nosso tempo está voando. Qual é o site ou qual é o telefone de contato? Então, o site é www.asbrad.org.br. Repita, por favor. www.asbrad.org.br e nós temos o e-mail asbradguarulhos@terra.com.br e nosso telefone, nós temos 5 telefones que dificilmente você consegue falar pelo volume de atendimentos, mas vamos lá. Nós temos o 2409-9518, 2440-6421 e 2408-6448. E para adolescentes nós temos 4965-1718. Eunice, muitíssimo obrigado. E como é que faz contato para saber sobre o trabalho infantil, essas campanhas que vocês fazem por meio da federação? Tem um telefone, tem um site, tem um e-mail? Sim, temos o nosso site, www.fecomerciarios.org.br. Lá nós disponibilizaremos, inclusive, um trabalho muito importante que estamos fazendo e irá até o término da Copa, que é a distribuição do cartão vermelho, que prevê cartão vermelho para o trabalho infantil. Lá nós estamos divulgando essa questão do cartão vermelho, também tem o telefone, o 0800, tem o Disque 100, o Disque 180. Nós entregaremos com a tabela dos Jogos da Copa, a partir agora de abril. E também falaremos do projeto Escola e Comunidade Criança Não Trabalha, que é um espaço que foi criado junto com o Ministério Público do Trabalho e também com o Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil, onde nós trabalhamos a erradicação do trabalho infantil e uma luta pelo combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Bom, eu quero então agradecer muitíssimo a professora Eunice Aires, a advogada militante e ativista dos direitos das mulheres Dalila Figueiredo, e dizer que nós ficaríamos 3 ou 4 horas conversando sobre esse assunto e não seria chato, que o assunto é realmente muito interessante. E para finalizar o programa, a Dalila falando de assunto sério, eu rindo, porque o Jaime do Monfilholi participa de todos os programas. E ele disse assim: Franzinho, será que você não vai ler a minha pergunta? Eu me perdi a pergunta dele aqui. Será que ela te incomoda tanto ou será que você também é admirador do regime democrático da Coreia do Norte? O homem lá teve 100% dos votos. É um negócio mais, livro do recorde para ele lá. 100% dos votos. É inacreditável, né? E aqui, Paulo da Saúde. Franzinho, sabe por que não tinha nenhum comunista naquele palanque da Central, onde estava o Jango, onde fez aquele comício? Tinha sim, tá? Porque os comunistas eram oposição ao Goulart. Então eles estavam errados, porque se eles faziam oposição ao Goulart, que era um homem generoso, decente, democrático, eles estavam na contramão da história. Eu não lembro se estavam ou não, mas eu lembro do Tenorinho, de amigos meus comunistas, Edmilson Felipe Neri, que é lá de Metal de Guarulhos, que foi de trem para a Central do Brasil, então havia comunistas lá sim. Talvez não os capa preta da direção, mas esses nem sempre estão certos, às vezes eles não escutam a base e aí eles erram por causa disso. Não sei, não vamos fazer história aqui porque não é a minha praia. A todos que nos assistiram, muitíssimo obrigado. E especialmente aos que fizeram perguntas. Até quarta-feira que vem com um novo Câmara Aberta Sindical. Vamos em frente. Este programa tem o apoio da TV Interação
Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.